Oiê, eu sou a Malu Zancopé, apresentadora dessa temporada aqui do programa de curtas da Rádio TV FAAP. E aqui a gente conversa com alunos e ex-alunos que estavam produzindo algum filme aqui na FAAP. Então sejam todos muito bem-vindos ao Frame a Frame. E o episódio de hoje é mais do que especial, porque é inédito. É o primeiro episódio de animação, com curta de animação aqui do Frame a Frame. E para isso, eu tenho a honra de receber a Luísa Pugliese e a Laura Folkman para falar do curta de TCC de 2024, Absorta. Oi, gente. Oi. Passando para lembrar que alguns curtas é o caso que estão em circuito de festival, que é o caso de Absorta, inclusive, que também está em circuito de festival. Então, eles não estão ainda disponíveis no YouTube e nem no Vimeo. Quando tiver, vocês vão saber responder melhor do que eu. Vocês vão poder assistir. E antes da gente começar a entrevista, a gente vai assistir o trailer de Absorta aqui. Bom, quando eu assisti Absorta, eu achei que é um curta muito mulheres. Tipo, eu assisto, assim, eu me vejo muito no banho. Tipo, imersa nos pensamentos e tal. Eu me sinto... minhas melhores ideias surgem no banho. E eu sinto que é muito esse curta, assim. Pra mim, Absorta é exatamente isso. E aí, a gente ficou com curiosidade, né? Eu e a equipe, a gente ficou com muita curiosidade. E a gente foi pesquisar o que significa Absorta. E aí, eu até anotei, na verdade. Que é quando a gente fica imersa, uma pessoa fica imersa nos próprios pensamentos. Como que chegaram até essa palavra? Como que vocês chegaram? Ou só você, Lu? Como é que vocês chegaram nisso? Cara, a palavra foi um longo processo para chegar. Tivemos, nossa, cada ideia de nome, assim, até chegar em Absorta. Mas é sobre isso, assim. A hora que a gente achou a palavra, falou, não, o filme é sobre isso e vai ser Absorta. Eu lembro até que eu tinha dado o nome de Absorto. Aí alguém falou assim, por que você tá fazendo isso, sendo que é uma personagem feminina? E eu, assim, é lógico, é Absorta. E aí eu percebi o que eu tava fazendo, mas, enfim, é muito mulheres. É muito mulheres. É muito mulheres. Eu acho total. Pra começar, eu queria saber um pouquinho de vocês, pessoalmente, né? Então, Luísa, você foi a diretora de Absorta e Laura, você foi a produtora de Absorta. O processo de pitching, eu sei que quando vocês se formaram era diferente como é atualmente, né? Atualmente é no 6º semestre, no dia vocês acho que era no 7º. É isso, né? É isso. O pré-pitching foi no 6º. E como que foi esse processo de pitching pra você? E por que você decidiu ser a produtora? Por que você decidiu ir pra essa área também? Então, eu queria falar, então, acho que como surgiu. Fica à vontade. Porque eu tinha antes um outro projeto que eu tinha escrito, que eu queria muito fazer o pitching. Só que aí eu tinha personagem e a história não tava desenrolando, assim. Aí eu falei assim, não vai rolar, guarda esse projeto. Eu preciso entregar uma sinopse para amanhã. Aí eu fiz o quê? Tinha acabado de voltar para São Paulo depois da pandemia. Eu falei, eu preciso tomar um banho para ter uma ideia. Aí eu entrei no banheiro, comecei a tomar banho. Tava lavando a cabeça, a resistência do chuveiro estragou. E aquele momento foi destruído. E aí nossa, vai ser sobre isso, sobre o quanto pra mim era importante agora ter tomado esse banho e eu não consegui tomar esse banho. E aí escrevi o roteiro e a gente fez o pitching, assim. Aí a Laura entrou depois no projeto e... que no pré-pitching... Eu não cheguei a levar pro pitching, mas eu tinha um projeto também que eu decidi continuar ele mais pra frente, porque ainda não estava bem desenvolvido. E só uma correção, eu sou a produtora executiva. Os produtores de linha têm outras pessoas. Mas eu... E diretora de animação também. Eu fui uma das diretoras de animação. E eu já sabia que esse projeto ia ser genial, assim. Tipo, a gente já tinha trabalhado junto no Cadim. E eu sempre achei que a Luísa tem umas ideias, assim, absurdas, que dá pra ser desenvolvido até além do que ela propõe, assim. E aí eu pensei, tá, vou entrar nesse curta, vou ver se eu consigo aí uma direção. E deu certo.
Não, a Laurinha é super parceira. Desde o Cadim, a Laura foi a produtora no Cadim, assim, tempo integral. Produtora executiva. Menina salvou tudo. E o Absorta, a gente entrou primeiro como direção de animação mesmo. Um trabalho muito foda, muito bom. Muitas pessoas têm dúvida, eu inclusa, de quanto tempo mais ou menos demora pra gravar, pra fazer um filme de animação, né? No caso de Absorta, quanto tempo demorou mais ou menos, assim? Então, assim, na faculdade a gente tem basicamente o mesmo tempo de vocês, né? Que é a partir do pitching, passou o pitching, tem até se formar. 1 ano e meio, né? Mais ou menos. É que o nosso começou... É que a gente começa desenvolvendo pré-pitching, né? Que o de vocês agora é sexto semestre, basicamente o mesmo tempo. Só que a gente, como a gente gosta de inscrever em festival, a gente dá uma trabalhada nele até um pouco depois da formação, né? Foi 1 ano e meio ainda de trabalho depois da apresentação do pitching. Fazendo pequenas limpezas, arrumando algumas partes que não deram muito certo. Uhum. Aí... Você falou também que você dirigiu um curta animado. Foi Absorta, no caso, também, ou foi algum outro? Não, o Absorta eu fiz a direção de animação. Ah, legal. Qual que é... Só porque, como eu não sou de animação, eu não sei, eu acho que muita gente que assiste também não sabe. Qual que é a diferença, no seu caso, de uma diretora do filme no geral e da diretora de animação, assim? Se puderem explicar também essa parte. Eu acho que, assim, todos os diretores têm que corresponder ao que a diretora geral propõe. Logicamente, né, com os palpites a gente vai ajustando junto e tudo mais. Mas tudo passa por ela. A direção de animação, a gente foca nas pessoas, os assistentes, que acredito que no cinema também tem isso, né? E a gente vai e guia eles fazendo as animações, fazendo as correções, e depois tudo passa por todo mundo, assim, a gente junta e ela dá o crivo final. Eu acho que a gente pode pensar também, assim, uma direção geral é uma direção geral como no cinema. A visão geral do projeto, conceitualização, arte, tudo seguindo a estética, seguindo a narrativa. E a direção de animação tem muito sobre as ações dos personagens. Então, trejeitos, elaborar trejeitos, manter a consistência de tudo. Acertar o timing também. Acertar o timing, o tempo da animação, porque cada coisa requer, né, seu tempo mesmo. E eu poderia dizer que tem um pouco de direção de elenco na direção de animação, né? Porque a gente não tem exatamente elenco, né? Isso aqui é interessante. E realmente faz sentido, porque você tem que observar os trejeitos do personagem para poder desenhar ele, né? Uhum. E no direção de elenco para você dirigir. Então, realmente é uma comparação muito interessante. E por que vocês escolheram fazer animação? Eu já nem me lembro mais. Mas eu não sei, gostava muito de desenhar, né? Ficava entre fazer artes visuais, artes plásticas e cinema. Aí, a hora que eu soube que tinha aqui, eu juntei as duas coisas em uma só. E foi um presente, assim. Acho que tudo começa nisso, né? Tudo começa nisso. A gente gosta de desenhar e a parte artística é o que bate mais forte. E aí depois a gente vai vendo como que a gente conta a nossa história. E quando era pequena também, gostava muito de quadrinho. Acho que isso é uma comum entre os animadores, assim. Tem um quê por quadrinho, graphic novel. E é uma linguagem muito parecida. E como vocês descreveriam Absorta, o curta, para quem nunca viu, assim, se tivessem que descrever para alguém que nunca assistiu, como seria essa descrição? Vai. Eu daria um sinônimo da palavra, porque apesar do que a gente vê na tela, tem muita mais coisa. Então seria uma imersão, só. Absurda. Gosto dessa resposta. Mas uma garota exausta que tem um momento de paz e entra nos seus próprios pensamentos, assim. É uma descrição perfeita. É uma mulher num momento de imersão no banho, né? Muito isso. E como foi para construir a personagem principal? Você foi diretora de animação, então deve ter, com certeza, participado desse processo também. Como é que foi para construir? Vocês construíram juntas? Pode ir. Deixa eu pensar. A personagem em si, eu fiz o primeiro desenho da personagem e eu queria uma garota, assim, limpa. Quero dizer limpa no sentido de padrão, que muita gente vai poder se identificar. E sem muitos traços, sem muita coisa, não sei, ela tem uma pintinha aqui, uma coisinha ali, sabe? Tipo,
um esboço, um grande esboço em que a gente só se coloca nele. De uma figura feminina padrão. Acaba sendo uma figura feminina padrão, né? Isso era uma questão também que a gente enfrentava para tentar entender essa personagem, mas a facilidade da animação também, dos traços, ela é super triangular. Então a gente conseguia, quando ela tá de pé, a gente consegue fazer uma linha só de cada lado e ela fica mais fácil de desenhar. E quanto mais fácil de desenhar pra gente, melhor a gente consegue entregar, ainda mais num tempo curto que se tem para fazer um TCC. Então a gente eu usei pelo menos a ideia eu quero fazer de tudo para facilitar o projeto ser feito. Aí a gente chegou nessa personagem. E psicologicamente eu acho que numa experiência eu acho que é muito feminina essa experiência de introspecção. Não consigo estar na mente de um homem para saber o que se passa, mas o banheiro é um encontro, né? Eu tomava muito banho com a minha irmã desde pequena e eu não sei, acho que é um momento de tirar máscaras, assim, com muita força. Tirar maquiagem, tirar máscara, acho que é uma experiência feminina mesmo. E como que foi o processo pra estética, principalmente quando ela tá no mar, que começa a ser uma grande imersão e viagem, que nem vocês mesmos falaram. Como que foi o processo pra criação da estética dessas cenas? Aquela que, nossa, eu não sei nem descrever, na verdade, mas é uma grande viagem. Como é que foi? Nossa, isso foi um rolê, né? Porque a gente tinha ideia de como chegar debaixo da água, só que encontrar a estética certa para isso foi muito difícil, né? Porque na primeira parte a ideia era ser como se fosse sabe aqueles desenhos de guardanapo? Você tá no restaurante, desenha com uma caneta Bic azul e mais ou menos isso. E aí a gente queria trazer depois o colorido da vida, assim. E foi muito um trabalho junto com o diretor de arte, que fez diversos cenários, assim, enchi o saco dele, coitado. Ele fez pelo menos umas 15 versões do fundo do mar até a gente encontrar as formas que a gente queria. E é isso. Eu acho que tem uma relação também com o fato de que a gente tá na vida, a gente, na nossa rotina, a gente vai no mais automático, a gente nem se enxerga, é muito simplificado, tudo tem que ser feito. Quando a gente tira aquele momento, a gente consegue ver cores, consegue ver tudo que a gente é, sabe? E eu acho que a gente quis passar isso também com a estética um pouco mais colorida, um pouco mais com textura. Infelizmente foi muito difícil, mais do que a gente gostaria. Mas ficou do jeito que ficou, né? Bom demais. E eu acho legal que vocês falaram isso, na verdade, porque a próxima pergunta era por que tem a presença da cor azul? E eu já até risquei, porque vocês já falaram que é por conta da caneta Bic, e eu não tinha pensado nisso quando eu assisti, eu achei tão legal. E aí eu queria puxar um gancho pra essas cenas que são muito mais uma sensação do que um grande enredo dramático, né? Como que vocês pensaram nisso, assim, as tintas que passam, assim, no quadro, como que chegou nisso? Tipo, vocês fizeram também com o diretor de arte, ou foi só o fundo do mar? Foi um trabalho em conjunto que chegou uma hora que, por exemplo, quando começa a parte 3D, eu dei mais liberdade para ele e falei, rascunhei algumas coisas e falei, tem essa ideia de plano, essa ideia. E ele foi fazendo em 3D e aí ele trouxe a gente sempre quis, né? A ideia inicial, na realidade, dessa parte era fazer em animação com tinta a óleo. Só que aí a Stephanie, que era a nossa orientadora... Não, era Midori. Ela falou assim, você está maluca, Luísa. Não vai dar tempo. E aí a gente decidiu fazer em 3D mesmo. E aí agregamos essa parte. Mas foi uma parte bem complicada de desenvolver. Porque... o filme todo é uma metáfora, né? Pra mim, todas as sensações que se tem no banho. Então, por exemplo, quando a gente passa muito tempo no banho, que a gente começa a enrugar, a personagem envelhece. E aí a gente elaborou todas essas etapas e transformou em metáforas. E aí chega naquela parte, a gente já tá assim, ó, espremendo aquela metáfora pra ver o que sai pra gente conseguir ir além. Mas a ideia daquele momento todo fantasioso, assim, todo
desfigurado é literalmente a desfragmentação. Então, não importava muito que fosse, mas que tivesse relacionado com o filme, mas que trouxesse a sensação de desfragmentação mesmo, assim, de célula se destruindo, porque acontece um renascimento dela depois. Então, timing era o que a gente queria chegar, de qualquer forma, esse timing mais acelerado. Puxando um gancho do que você falou desse renascimento, né? Ela envelhece, uma hora no curta. É exatamente essa transição do quando a gente renasce depois do banho? É nesse sentido? É nesse sentido. Nossa. Não, é assim. Eu acho que é mais no sentido que você enxergar, né? Porque, eu não sei, eu sinto que... Eu já ouvi feedbacks desse filme que é uma metáfora da nossa própria vida, assim, da existência. Não somente da mulher, mas também é um momento... Teve gente que falou que era a menarca da mulher, a primeira menstruação, quando ela se descobre. É verdade. Então, eu não sei se em filmes em que a gente quer passar mais sensação, a gente pode colocar o que significa, sabe? É mais o que você enxerga. Não, total. Nossa, teve uma pessoa que falou que era a experiência do orgasmo feminino. Também. Teve menarca, vixe, teve de tudo, assim. E isso é o mais bonito, sabe? Isso é o mais legal. Mas a ideia inicial é realmente, assim, é um renascimento de você ter um momento pra resolver seus problemas, pensar na vida e, de alguma forma, sair mais leve. E como que é a escolha da equipe? Como que foi no caso de vocês? Quantas pessoas tem normalmente, assim? No TCC foi 10 pessoas, né? 10 equipe. cabeças de direção, divididas entre todas as frentes. E mais assistentes que... 12? Vixe, Acho que uns foi. 12 a 20. Faz tempo, Foram bastante não vou assistentes. lembrar muito, mas a gente teve bastante assistente. Nossa, e todos os assistentes ajudam no desenho? Ou quase todos? Sim. É. A gente escolheu uma técnica que é no lápis mesmo, né? Tipo, desenho a desenho, né? O frame a frame, inclusive. Olha só. Eu acho que já Olha era uma só. premonição, né? Sim. E aí, nessa técnica, assim, todo mundo tem que desenhar. É pra onde a gente mais precisa de gente, realmente. Nossa, incluindo produção executiva. Tipo, se você for só produtora executiva, você também ajuda no desenho. Não necessariamente, mas Mas todo ajudar mundo é legal. desenhou. Não, É, você sempre bom, todo mundo sempre bom. desenhou. Senão a gente não conseguia fazer, assim, é uma regra. E no pitching de TCC, vocês acabam tendo que apresentar uma decupagem? Se sim, como que é essa decupagem? Pode ser uma pergunta meio leiga, mas aqui eu Então, não sei. Eu sempre fiz questão de, nos pitchings, apresentar um teste de animação. Tem um nome, mas eu esqueci agora. É um teste de pipeline, que é assim, você pega a estética que você quer, e a gente faz um plano, ou uma pequena movimentação, walk cycle, ou, sei lá, alguma movimentação que faz parte da estética do filme, e a gente desenvolve como chegar até lá. Então, é um estudo em que a gente vai pensar, tá, esse é o resultado final que eu quero. Para eu chegar até lá, eu vou precisar de quais etapas? Aí eu desenvolvo aquilo, até para apresentar no pitching e mostrar que é possível. Então, assim, isso aqui parece exagerado? Parece, mas se a gente fizer assim, 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 a gente consegue. Por sinal, esse plano aqui que eu fiz e tô mostrando para vocês, demorou não sei quanto tempo para fazer. Então, isso a gente fazia bastante. A gente não entregava board, não chegava a entregar storyboard ou uma decupagem, entregava roteiro, as coisas que eles pediam. A estética, a referência, concept art, bastante. E já um teste de animação. Porque é isso, né? Para animação a gente tem a pré-produção, assim, é muito mais demorado. Então a gente tenta chegar com um projeto o mais redondo possível para usar aquele tempo para frente da produção só na animação. Senão é loucura, senão a gente perde. Nossa, que interessante. Eu tô completamente chocada, na verdade. Tô achando muito legal. E pra vocês, o que esse filme representa do aprendizado que vocês tiveram na faculdade? Então, tipo, pô, eu não consegui... Vocês conseguiriam fazer esse filme se não fosse um TCC? Mas nessa pegada, assim. Como que isso representa o que vocês aprenderam aqui na FAP? Eu sinceramente não sei dizer, porque eu sinto que a gente em específico foi um pouco, né, a gente pegou a pandemia, a gente teve que fazer produções que precisavam de estúdio, por exemplo,
em casa e tudo mais. Então, teve algumas coisas que a gente talvez tenha sido forçada a aprender um pouco antes do que o resto. Mas eu acredito que sim, porque... E eu sinto que também depende muito da equipe, mas a equipe conseguiu se entender o suficiente pra gente conseguir limitar um prazo e fazer, tipo, a coisa mais bonita que podia ser feita ali, entendeu? Eu sinto que alguns trabalhos, quando a gente tem prazo, a gente só termina. E vai do jeito que foi. A gente ainda pegou um tempo pra fazer uma melhora e tudo mais. Então, não sei. E a galera resposta continua eu não sei. ajudando também, assim, mesmo depois. Chegou no finalzinho, que eu tava encasquetando com uma coisinha ou outra, eu falei, deixa eu dar um tapa nisso aqui e termina. Mas durante muito tempo a gente ainda ficou continuando a produção e tudo mais. Mas o que você falou do que representa sobre o TCC, eu acho o seguinte, que no Cadim, que foi o primeiro curta que a gente fez, a gente optou por uma coisa mais segura. Então, uma narrativa mais linear, mais padrão. Tinha menos gente na equipe também. Tinha bem menos gente na equipe. E é isso, era o que o meu professor falava. Para você conseguir fazer algo mais elaborado, você precisa primeiro dominar o simples, o básico. E o Cadim foi muito isso. Deu muito certo, graças a Deus. Deu Foi um mesmo. simples bem feito. Foi muito bem feito. Eu assisti, só tirando essa dúvida, eu assisti o Cadim. Eu assisti Cadim Absurda antes da gente chamar vocês, inclusive. E eu achei o filme lindo. Sim, é realmente isso. É tipo um simples que funciona muito bem. O filme é realmente muito bonito. Uhum. Então, super funcionou mesmo. Sim. E aí, a hora que chega o Absorta, a ideia é o seguinte, tipo, nossa, não tô satisfeita com tal coisa, a estética, eu quero extrapolar na estética. Vamos, enquanto a gente tá na faculdade, é o momento de fazer o que a gente quiser, porque daqui pra frente não necessariamente vai ser assim. Então, assim, se você quer traçar um caminho de autor ou algo do tipo, extrapola tudo que você pode, sonha grande mesmo, com o pé no chão, mas explora. Porque dali pra frente, não necessariamente você vai poder fazer o que você quer. Então, pra mim, é uma questão de experimentação. De usar a faculdade como essa alavanca pra gente. Vocês ficaram mais 1 ano e meio com o projeto, que vocês até falaram. Os assistentes e os cabeças todos continuaram no projeto? Ou acaba sendo uma equipe mais reduzida? Ou meio que todo mundo continua ajudando? Não, é um pouco mais reduzida. É reduzido, né? Porque tem gente que já sai direto cheio de trabalho, cheio de coisa. Ou, por exemplo, os assistentes estavam começando o próprio TCC, né? Então, não tinha muito como ficar ali. Uhum. Aí, foi quem conseguia ajudar, quem tinha um tempo, a gente foi melhorando. E vocês têm alguma dica pra alguém que acabou de começar na animação ou tá preparando um pitching? Vocês têm alguma dica pra essa galera que gosta de animação, que quer fazer? Eu tenho. Eu acho que deixa... Porque, né, em qualquer parte de criação, de criativos, assim, a gente, às vezes, tem uma ideia e não quer que ninguém mexa naquela ideia. Nosso filho. E o que eu falo é, deixa mexer. Saiba o limite que aquilo pode ser mexido. E, tipo, deixa os outros ajudarem. Porque, às vezes, quando você não aceita muito modificar, o projeto empaca. Você precisa saber que ele é fluido. A partir do momento que a ideia foi criada, ela precisa ir conforme ela for. Eu acho que é isso. Sim. Eu acho que a dica que eu tenho pra dar é... eu ia falar a dica, mas eu esqueci. Não tem problema, não tem Esqueci a problema. minha dica. Uma hora vem. Aceite mudanças. Aceite mudanças. Eu acho que eu concordo com a Laura, assim, tipo... Experimente, deixa... Mas experimente até certo limite também. Saiba que tem prazo. Experimentar com o pé no chão. Experimenta o máximo possível que der. Que nem a Laura falou, ouve o que os outros têm pra dizer, as outras direções. E a questão é... Pra você fazer um filme interessante, eu acho, na minha visão, é ter alguma coisa que você precisa colocar pra fora. Um sentimento... O filme vai ser verdadeiro quando esse sentimento for verdadeiro, assim, quando você acreditar muito, seja mais do que num conceito, mais do que qualquer coisa, um sentimento. O que vai guiar aquilo tem que estar vivo e aí vai nessa. Agora que vocês saíram da faculdade, quais são os próximos planos de vocês? Luiz, eu sei que você está fazendo pós-graduação. Do que é essa pós-graduação? Contem pra gente. Eu tô fazendo uma pós de roteiro audiovisual lá no Senac.
E tô focada nisso, né? Em desenvolver os meus projetos em paralelo com o trabalho mesmo. E alavancar outros curtas. Enfim, pensando em projetos... Fazer uma carteira com vários tipos de projetos diferentes, assim, longa, série, curta. E é isso, assim, trilhar esse caminho. Eu sou animadora em uma empresa de Recife, que chama Vilcine. E, por enquanto, eu estou aprendendo e me desenvolvendo mais em uma técnica específica de animação. Para no futuro, quem sabe, dar uma ideia de uma série, alguma coisa assim, para desenvolver lá também. Gente, o episódio chegou ao fim. Não totalmente, na verdade. Pelo incrível que pareça, passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas não chegou totalmente ao fim, porque no final do frame, né, dos episódios, a gente sempre pede para as convidadas ou convidados, ou qualquer variação, falarem os 3 filmes preferidos. No caso de vocês, eu ia falar os 3 de animação preferidos, porque episódio de animação, achei que ia ser legal. E um diretor de animação também, pra galera que não é muito de animação conhecer. Então, fiquem à vontade. Quer começar? Começa. Tá bom. Eu vou falar alguns filmes, mas eu queria também falar alguns filmes. Eu vou falar 2 filmes e 2 curtas, pode ser? Pode ser. Eu vou falar um filme meio óbvio, que é A Nova Onda do Imperador, porque pra mim é um filme de conforto. Eu não sei, eu assisto aquilo, eu vejo, tipo, todos os tipos de animação, humana, animal, tudo, eu acho muito legal. Tem um filme que nós duas assistimos, inclusive, enquanto fazíamos uma pesquisa de um festival que chama Animagê, que chama Los Niños Olvidados, que é simplesmente sensacional, técnica de animação incrível, história incrível, eu recomendo. E eu queria falar de 2 curtas muito importantes pra mim, assim, que meio que moldaram um pouco como eu vejo a criação de história, que é A Torre, da Nádia, e um curta que eu conheci num festival também, que chama Eu Nunca Contei a Ninguém, que também é incrível, e é stop motion. E acho que um diretor que eu vou falar é o Tartakovsky, que fez Meninas Superpoderosas, fez Samurai Jack, fez um novo filme que tá na Netflix. Qual? Chama O Dia da Castração. É um pouco diferente do que ele faz, mas enfim, é que eu participei e aí eu queria falar. Tá, e eu vou falar, então, 2 filmes, um curta e uma série, pode ser? Pode. Então tá. Ilha dos Cachorros, de stop motion, longa, muito bom. Flea, também, que é a história de um imigrante legal. Então, para contar aquela história, ele precisa ser animado, porque ele não pode ser identificado. Muito legal. Um curta que saiu recentemente, que ganhou aqui no fórum, ganhou a Nessie. Tá rodando absurdo e é lindíssimo, que é Safo, da Rosana Urbis, brasileira, animadora, que trabalhou na Disney, tem a sua carreira de curta autoral, a maioral, assim, artista, poeta, absurdo. Safo, assistam, tá rodando ainda. Fica a dica. Fica a Já dica, assisti. fica a dica. E uma série da Adult Swim que recentemente acho que terminou a primeira temporada, que chama Common Side Effects, efeitos colaterais, vale muito a pena, muito divertido, muito legal, enfim, é isso. E diretora Rosana Urbis, vou deixar aí. Rosana Urbis fez Safo, eu tô com ela na cabeça. Nossa, achei muito legal, na verdade, eu vou assistir todos, sendo bem honesta. O episódio acaba aqui. Então, eu queria agradecer muito vocês por participarem dessa nova temporada, da nova etapa do Frame a Frame com Absurda, o projeto de TCC de vocês. Então, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Ai, gente, que Não, agradece. a gente que Obrigada. agradece. Lembrando que vocês podem acompanhar... É pra câmera, né? Lembrando que vocês podem acompanhar o projeto das duas nas redes sociais, se quiserem divulgar de vocês ou do curta. Isso, absurda.short. A gente coloca lá, faz a divulgação dos festivais que estão passando. Daqui a pouco vai passar no Beat Bang, que é um festival de animação argentino muito importante, que ele é seletivo para Oscar também, muito legal. A gente tá muito feliz, assim, tá no meio de uma galera que eu era fã. E vai passar também... Já passou em Penedo? Rolou já?
Acho que tá passando agora. Tá passando agora em Penedo também. Mas lá a gente divulga sempre o que tá rolando e aonde vocês podem assistir. Instagram, absorta.short, só pra Isso. repetir. Aham. A gente vai deixar anotadinho. Não, vou colocar assim o Boa. arroba. Então, fiquem tranquilas. E não deixem de seguir também a Rádio TV FAP, @Rádio TV FAP, e o Frame a Frame, Frame a Frame Pod, que tem um TikTok agora. Opa. A gente tem um TikTok também. A gente tem esse TikTok. Ela já apareceu no TikTok. Então, sigam a gente lá. Deixa eu ver se tem que falar... Não, e é isso. É isso. Tá, mas eu precisava falar mais alguma coisa, mas o episódio fica por aqui. Muito obrigada de novo vocês por terem aceitado esse convite. Eu fiquei muito feliz, eu achei muito legal. E muito obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Então é isso. Até a próxima!